Após assistir às aulas do professor Pedro e praticar as suas orientações, eu posso afirmar que fiquei fluente nas partituras em menos de 30 dias. Aí eu achei aí o professor Pedro, né? E foi aonde eu consegui fazer a primeira leitura. Tenho 50 anos, agora estou fluente em partituras em menos de 30 dias. Hoje eu consigo ler uma partitura à primeira vista. Eu leio com bastante fluência, não tenho mais dificuldades. Consegui já ter a leitura fluente em 20 dias. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à primeira aula do Desafio da Fluência nas Partituras para Iniciantes. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Pedro e eu ensino músicos de todos os níveis a dominarem a leitura rítmica para ficarem fluentes nas partituras em menos de 30 dias. E essa aula específica aqui do desafio é para quem está começando do zero nas partituras. Se por acaso você já lê partitura e simplesmente se sente travado em colcheias, semicolcheias, ligaduras, etc., você tem que ir para a aula intermediária do desafio. Essa aqui não serve para você, essa aqui é para você que está começando do zero, não sabe nada de partitura e quer dar os seus primeiros passos. E você vai, nessa semana, do zero, alcançar o domínio de 10 partituras. Você vai ler suas 10 primeiras músicas nesta semana. Ou seja, você que está aqui, que não sabe nada de partitura, vai pegar essa sessão do desafio que é para iniciantes e vai aprender do zero as 10 primeiras músicas nesta semana. Olha só que coisa maravilhosa. E isso é independente do instrumento que você toca. Tanto faz o instrumento que você toca. Você vai aprender do mesmo jeito, ler essas 10 primeiras músicas nesta semana. E outra coisa, se você acha que partitura é um negócio muito difícil, você pode ficar relaxado, relaxada, que partitura é um negócio super fácil quando a gente aprende do jeito correto. E olha só, eu quero mostrar para vocês aqui o Glandean. Glandean passou 20 anos tentando aprender a ler partitura, já tinha tentado de tudo, não tinha conseguido e simplesmente aplicando o que eu vou ensinar para vocês, em 7 dias ele já estava conseguindo ler partitura. Então eu vou tocar uma música aqui com ele para vocês verem como é legal você poder ler uma música através das partituras, né? No caso eu vou acompanhar, mas quem está fazendo a leitura da partitura é ele. Bora, violão na mão. Quero ver o show, hein, Glandean? Opa, peraí. Colocar o Glandean de primeiro plano. Quem vai dar o show de primeiro plano, né? 1, 2, 1, 2, 1. Valeu, Glandean! E é muito importante que vocês saibam que esse desafio é um desafio que tem início, meio e fim. É um curso organizado, é um curso passo a passo, onde tudo está alinhado. Então a gente vai ter, primeira aula, que é a de hoje, que eu estou te ensinando por onde começar nas partituras. Vou te ensinar todos os fundamentos necessários para que você consiga desenvolver o que a gente vai trabalhar durante as próximas aulas. Na segunda aula eu vou te ensinar as notas na clave de sol. Na terceira aula eu vou te ensinar como ler o ritmo da partitura, que é uma das coisas que é base para a gente ler qualquer partitura. Mesmo que você não saiba o que é isso, daqui a pouco você vai entender e não tem como deixar de estudar isso para poder ler partitura. E na última aula eu vou te mostrar o plano para você ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. E além das notas na clave de sol, eu também vou ensinar as notas na clave de fá e também as notas na clave de dó. Pode ser que você não saiba ainda o que é clave, o que é fá, o que é dó, mas basicamente existem diferentes claves para os diferentes instrumentos. Então o fato de eu ensinar diferentes claves, todas as claves que a gente normalmente usa,
quer dizer que você também tem o seu instrumento contemplado aqui durante esse curso. Sendo que essas duas aulas de clave de Fá e clave de Dó são aulas que eu já deixei pré-gravadas e elas vão estar dentro da área VIP. A área VIP é um ambiente dentro da Hotmart, uma plataforma de estudos para cursos online e à distância, como a gente está fazendo. E nessa plataforma vai ter gravação de todas as aulas do evento para você encontrar em um lugar só. Aulas extras como essa da clave de Fá e da clave de Dó, mas também vão ter muito mais aulas extras dentro dessa plataforma. Também o PDF dos exercícios só para quem estiver lá dentro da área VIP que vai conseguir acessar esse PDF. Recorte das aulas para você poder revisar sempre que você tiver necessidade. As aulas vão ser longas, às vezes você quer revisar um pedaço só daquela aula. Então você vai no recorte específico e revisa aquele pedaço sem ter que ficar procurando aquela parte da aula em 1 hora e meia de aula. Não faz sentido, né? Vamos agilizar a nossa vida. E também vai ter um grupo VIP de WhatsApp, esse grupo diferente dos outros grupos do evento. Você vai poder conversar diretamente comigo, tirar dúvidas diretamente comigo, mostrar seus exercícios, mostrar o que você está evoluindo para eu poder te dar um feedback ali em tempo real. Além disso, quem estiver dentro da área VIP vai poder ter uma aula grátis comigo. Como vai funcionar? O nosso desafio é para você ler 10 partituras em uma semana. Então, se você ler as 10 partituras, você vai participar de sorteio e nesse sorteio eu vou dar uma aula gratuita para o contemplado. Então, se você ganhar, você vai ter uma aula gratuita comigo de leitura rítmica, de partitura, de tudo que envolve as partituras, para te deixar já mais à frente ainda do que você vai estar depois que você terminar esse desafio. Então, recapitulando, na área VIP tem gravação das aulas, aulas extras, PDFs, recorte das aulas e grupo VIP. E é o seguinte, o desafio é 100% gratuito e todo o conteúdo que eu estou colocando na área VIP também. Porém, a Hotmart cobra a taxa de R$1 para você poder entrar dentro dela e acessar esse meu material, tá? Não sou eu que estou te pedindo R$1. É a Hotmart que exige essa taxa de R$1 para você ter acesso ao conteúdo que eu estou deixando lá. Perfeito? Então, se você quiser se tornar VIP, é só você clicar no link que esteja fixado, o link que a gente tenha mandado em comentários ou que mandou nos grupos de WhatsApp. E aí você se torna VIP e você vai poder ter acesso a tudo isso. Inclusive, se você toca algum instrumento da clave de Fá e de Dó, é praticamente obrigatório, não tem como fugir da área VIP, tá bom? Então vamos nessa, vamos ao índice da nossa aula, dessa maravilhosa e magna aula. Vamos lá, primeiro, ponto 1, como funciona a partitura na prática. Eu vou te mostrar na prática o que é a partitura, como que a gente lê a partitura, o que tem e o que não tem, de forma bem simples e objetiva, para você entender aonde você vai chegar. O ponto 2, eu vou te mostrar onde a partitura pode te levar, quais são todos os benefícios que você tem com a partitura, e eu preciso muito que você assista essa parte da aula, porque você precisa estar totalmente certo e seguro de que não tem outra coisa melhor na sua vida musical do que aprender a ler partitura antes de qualquer outro passo que você queira dar. E no ponto 3 a gente vai trabalhar os elementos da partitura. Essa parte aqui também é obrigatória se você quiser entender qualquer coisa que eu vou explicar nas próximas aulas. Perdeu isso, perdeu tudo. Vamos lá, ponto 4, a partitura em cada instrumento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Poxa, meu instrumento, como é que funciona a partitura? É diferente dos outros? É tudo igual? Como é que é? Como, né? A gente tem sempre essa dúvida e a gente vai resolver no nosso ponto número 4. Então vamos ao ponto número 1, como funciona a partitura na prática. Para eu te mostrar como funciona a partitura na prática, não tem nenhum jeito melhor do que tocando uma partitura para você ver. Mas primeiro eu quero te mostrar os elementos aqui de forma breve, a gente vai aprofundar no ponto 3 da nossa aula, mas eu quero que você já pegue a perspectiva disso. Inclusive, se você quiser tirar um... Peraí, deixa eu explicar primeiro, depois você tira o print. Olha aqui, a gente tem umas bolinhas pretas, tá vendo essas bolinhas pretas? Elas também podem ser brancas, tá bom? Essas bolinhas são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se você já toca o instrumento, você já sabe quais são as notas do seu instrumento. Ah, Pedro, eu não sei quais são as notas do meu instrumento. Então vá aprender isso o mais rápido possível. Porque sem saber as notas do seu instrumento, você também não vai conseguir ler partitura, mesmo que eu te ensine como que se lê. Porque você não sabe, você não vai conseguir fazer referência.
Então tem que saber as notas, tá? Aí a gente tem, cada uma bolinha dessa vai ter um nome diferente, perfeito? E essas bolinhas dizem que nota que a gente vai tocar lá no nosso instrumento. Se tiver escrito um Dó na partitura, eu vou tocar um Dó no meu violão. Se estiver escrito um Ré na partitura, eu vou tocar um Ré no meu piano. Se estiver escrito um Mi na partitura, eu vou tocar um Mi na minha sanfona. E assim por diante. Agora a gente tem um monte de tracinhos e linhas jogados a esmo, né? Assim, para tudo quanto é lugar junto dessas bolinhas, não é verdade? Esses tracinhos que estão junto das bolinhas, eles representam o ritmo da partitura, que é a distância entre um som e outro, quando eu vou, né, tocar um som e outro. Então, por exemplo, aqui eu sei que é Lá, Dó, e aqui eu sei que é um Si. Aqui eu sei que fica Lá, Dó, Si. Entendeu? Eu coloquei as notas no lugar delas em relação ao tempo. Aí eu começo a criar a música. Tira o print aqui e eu vou pegar um instrumento para você ver. Deixa eu ver, tela cheia, tá para onde? Aqui. Tira o print aí. E aí, tirou o print? Então, deu tempo, né? Primeiro eu vou tocar apenas as notas, olha só. Faz o menor sentido quando você toca as notas a esmo. Depende do que está faltando. Está faltando o ritmo, a distância entre essas notas. E a distância entre essas notas que vai dar a sonoridade da música. Então agora eu não vou só tocar as bolinhas. Eu vou tocar as bolinhas de acordo com o que esses tracinhos estão me mandando tocar. Aí foi. Guardar aqui o violão. Bom, eu acho que deu para entender bem como funciona a dinâmica da partitura, né? As bolinhas falando o que você tem que tocar e os tracinhos dizendo quando que você vai ter que tocar. Juntou os dois, a gente tem música. E é isso que a gente vai aprender durante essa semana. Eu vou te ensinar a ler essas bolinhas e vou te ensinar a interpretar esses tracinhos para você também conseguir ler a sua primeira partitura. Olha só que coisa maravilhosa, não é verdade? Então vamos ao ponto número 2, onde a partitura pode te levar. E é o seguinte, eu separei aqui os 10 principais benefícios que você pode colher com as partituras. Vão ter coisas que você não sabe, mas gostaria de saber, e vão ter coisas que você sabe e ficaria feliz se pudesse melhorar. Então, basicamente, eu vou estar sempre perguntando para você e você vai estar me dando essa resposta. Se aquela habilidade é algo que você gostaria de ter, saber ou melhorar, ou é algo que não te interessa. Nossa, Pedro, sinceramente, esse benefício aí que a partitura dá não me interessa em nada. Então, você vai chegar no final aqui desses benefícios sabendo se a partitura realmente é alguma coisa que é para você ou se a partitura não vai fazer diferença na sua vida. Lembrando que essas 10 habilidades, elas vão fazer com que você se torne melhor do que você mesmo. Aqui eu não estou falando de você ser melhor do que os outros, ser um músico melhor do que todo mundo. Isso você pode ser também. Mas essas habilidades que a partitura traz, elas fazem com que você seja 10 vezes melhor do que você mesmo, no mínimo. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois eu vou explicar melhor como foi essa história comigo em relação às partituras. Mas agora eu quero que você veja se realmente você pode ser um músico 10 vezes melhor através das partituras. Então vamos lá.
Primeiro benefício que eu considero que a partitura traz, que é você poder tocar músicas que você nunca escutou. Imagina só você pegar um livro de, sei lá, 50 anos, 100 anos atrás e você não tem a gravação do CD, ou então uma música mesmo atual, mas você não tem a gravação, você não sabe de quem é aquela música, você simplesmente tem uma partitura, pegar e tocar. Como eu fiz durante um período lá no meu Instagram, todo dia eu tocava uma música nova e muitas dessas músicas eu não sabia tocar, como essa aqui, por exemplo. E aí, se você gostaria de ter essa habilidade ou já tem e gostaria de melhorar, coloca 1 no chat. É só digitar o número 1 no chat. Vamos aqui para a próxima habilidade, dominar a rítmica universal. Você tem facilidade com a rítmica, você consegue entrar no tempo, se manter no tempo, não se perde do tempo, você consegue inovar, criar, fazer coisas novas com a rítmica das músicas que você toca. Por exemplo, aqui eu estou dando, foi um caso em que a menina fez uma percussão corporal, nunca tinha feito nada de percussão corporal, eu escutando o que ela fez, eu comecei a desenvolver, né? Comecei primeiro a repetir, aí no meio do caminho eu também faço alguns improvisos. Aí, já tendo uma virada. Agora improvisando. Bom, e aí, como é que é a sua relação com a rítmica das músicas? Se ela tá 100%, tá ótimo. Gostaria de melhorar. Digita 1. Pô, tá meio difícil. Gostaria de ter realmente uma boa relação com a rítmica das músicas. Digita 1 também no chat. Então vamos nessa. Como é que está a sua situação em relação a aprender novos repertórios? Você demora muito para aprender um repertório novo ou você consegue aprender de forma acelerada? Porque a partitura te traz isso. Você consegue aprender várias músicas muito rápido e muitas vezes sem precisar decorar essas músicas, o que facilita você tocar em gigs, em formações musicais diferentes. É o que facilita também as orquestras terem tanta agilidade em mudança de repertório. Nem todas as músicas os músicos sabem de fato de cor e às vezes vão tocar só numa ocasião, então não tem nem por que decorar. Se você está conseguindo, né? Se você não está conseguindo, no caso, aprender repertórios de forma acelerada, isso te interessa, digita 1 no chat. Se você já tem uma velocidade, mas gostaria de acelerar isso para de repente chegar 30 minutos antes de uma gig de casamento, por exemplo, e tocar as músicas daquela gig, então digita 1 no chat também que você vai chegar lá quando você dominar as partituras. Outra coisa, percepção aguçada e consciente. Muita gente diz que a partitura ela faz com que o músico fique ruim de ouvido. O músico que lê partitura, ele não consegue tirar a música de ouvido. Isso é uma verdadeira mentira, porque eu mesmo era praticamente surdo. O que fez eu conseguir tirar a música de ouvido foi a partitura. E eu vou dar exemplo aqui de uma música que eu tirei de ouvido. Olha só essa música, que coisa sensacional. Pois é, e se você for observar também, isso aqui eu também escrevi. Então vamos lá, se você gostaria de tirar músicas de ouvido com facilidade e não consegue ainda, digita 1 porque a partitura vai te ajudar. Se você já consegue tirar, mas não consegue, por exemplo, pegar um arranjo completo, eu tenho arranjos às vezes com 12 instrumentos que eu tiro, tudo de ouvido, você ainda não tem essa habilidade, tira uma música, mas arranjos completos não conseguiria, então também digita 1. Se você gostaria de escrever as coisas que você tira de ouvido, então digita 1 também. Pô, Pedro, mas eu nem tiro de ouvido, como é que eu vou escrever? Então você digita 1 2 vezes aí, já digita 3 vezes 1 no chat para saber que é uma habilidade que realmente vai fazer diferença na sua vida depois que você dominar as partituras. Outra habilidade interessante, a criação dos próprios arranjos. Você consegue pegar melodias
ou frases rítmicas e fazer criação em cima dessas frases, criação em cima dessas melodias. Por exemplo, eu num trabalho eu tinha que ficar criando arranjos. Isso aqui, por exemplo, é um arranjo da música Delicado. Então, se você já consegue criar seus arranjos, mas gostaria de aperfeiçoar isso, ainda não está do jeito que você gostaria, digita 1. Se você não consegue ainda, você pode ter certeza que a partitura vai te ajudar. Digita 1 também aí no chat. Outra coisa, como é que está a sua habilidade para tocar múltiplos instrumentos? Ah, quero aprender um instrumento novo. Consegue, não consegue? Consegue transpor aquilo que você sabia em um instrumento para outro instrumento? Isso é uma coisa também que a partitura te permite. Bom, se você não está conseguindo transpor o que você aprende de um instrumento para o outro, digita 1. Se você consegue tocar diferentes instrumentos, mas não conseguiu ainda fazer essa mecânica acontecer, digita 1 no chat aí também. Outra coisa, você conhece as músicas que você toca por dentro, a ponto de você conseguir quase que dissecar as músicas, né? Você tem ali um monte de nota e você sabe exatamente o que importa, você sabe colocar, você sabe tirar. Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é uma levada de samba e eu decupei essa levada de samba. Eu joguei ela no mais elementar e depois fui acrescentando cada uma das notas, cada um dos efeitos. Por quê? Porque eu tinha consciência dessa levada. A partir do quê? Da escrita dessa levada na partitura. Então eu escrevi, a partitura é como um desenho e a partir desse desenho eu consigo identificar o que é essencial e o que não é. Auxiliando inclusive também o trabalho do ouvido. Ó, entrou uma quarta nota aí. Agora entrou preenchimento, outro instrumento, né? Um baixo, sexto. Virada, sétimo elemento. Isso. E aí vai acrescentando mais e mais. Você consegue fazer isso também com as músicas que você toca ou você é quadrado nas músicas que você toca? Se você é quadrado e gostaria de ter essa possibilidade, digita 1 no chat. Se você já faz um pouquinho disso, mas gostaria de ter mais consciência, ver por dentro através da partitura, digita 1 no chat também. Outra coisa, você tem acesso aos melhores professores do planeta? Eu tenho acesso aos melhores professores do planeta. Se você não tem, digita 1 no chat. Se você gostaria, se você já teve um bom professor, mas gostaria de ter acesso aos melhores, digita 1 no chat também. Agora eu tenho que te explicar por que eu tenho acesso e você ainda não está tendo. E o que isso tem a ver com as partituras? É porque todo grande mestre escreveu o seu método em livro. Só que os livros dos grandes mestres sobre os seus instrumentos são escritos em partitura, porque é a forma que você escreve a música para outro músico poder tocar, sem precisar de um CD, sem precisar do áudio. Portanto, se você consegue ler partitura, você tem acesso a esses melhores professores do planeta. Se você não lê, você não tem acesso. Então digita 1 aí se você também quer ter acesso aos melhores professores. Outra coisa, facilidade no estudo de harmonia, improviso, arranjo. Basicamente, quando você estuda harmonia, improviso, arranjo sem saber partitura, você toma surra total nesses estudos. Porque tudo também é escrito em partitura, tanto harmonia, improviso e arranjo. Então, se você gostaria de ter facilidade de estudar esses elementos, digita 1. Né? Se você já estuda um pouquinho, mas ainda capenga na partitura, isso te atrapalha, também digita 1. E agora, eu quero fazer a grande pergunta para você. Depois de tudo isso que eu falei, você ainda quer ler partitura? Digita 1 aí no chat que eu quero saber.
Digita 1, vamos. Se você ainda quer ler a partitura... Não, Pedro, mas agora é que eu quero ler mesmo. Eu quero me tornar um músico com essas 10 habilidades, um músico 10 vezes melhor do que eu posso ser. Pois bem, existe um perigo escondido nessa frase, ler partitura. Como assim, Pedro? Eu diria que, na verdade, você acha que quer ler partitura, mas, na verdade, você não quer ler partitura. Você quer outra coisa. Não, Pedro, Caraca, esse Pedro é figura mesmo. Claro que eu quero ler partitura, Pedro. Você mostrou 10 coisas, 10 benefícios, eu gostei de todos. Tem alguns que eu tenho e quero melhorar, e outros que eu não tenho e gostaria de ter. Pô, claro que eu quero ler partitura. Então, vamos investigar isso rapidamente, porque pode ser que esse teu pensamento te leve para o caminho errado. Porque, olha só, eu passei 7 anos da minha vida lendo partitura. E eu não consegui desenvolver nenhum desses 10 benefícios que eu te mostrei. E eu li a partitura. Ué, Pedro, como assim? Eu era literalmente esse sorvetinho aqui, tá? Sorvetinho é figura de linguagem. Pessoal, tem gente que não entende figura de linguagem. Isso é aquele negócio que a gente faz lá, o número 2. Porém, para ficar mais bonito aqui na apresentação, estou falando sorvetinho. Mesmo lendo partitura, eu era literalmente esse sorvetinho em relação às minhas possibilidades. Sabe por quê? Eu era um soletrador das partituras. O que significa ser um soletrador da partitura? Imagina só você pegar um texto em português. Você não lê em português? Você lê e escreve em português. Mas imagina que para ler em português você tivesse que fazer assim. S-O-SO L-E-L Sole T-R-A soletra. Digamos que você tivesse uma página inteira para você ler e você tivesse que ler soletrando ou só conseguisse ler soletrando. Será que você ia ter uma leitura funcional que realmente ia te fazer um bom leitor do português? Claro que não. É totalmente impossível você conseguir ser um bom leitor do português se você é um soletrador. E isso nas partituras eu chamo de gago da pauta. Então eu era um gago da pauta, eu era um gaguejador das partituras. Portanto, os benefícios que as partituras realmente permitem, eu não conseguia aproveitar, porque eu não tinha uma leitura funcional. Então não é só uma questão de ler partitura, é uma questão de você ter fluência nas partituras, de você conseguir ler as partituras como quem lê um texto em português. E eu tinha tentado de tudo, porque eu queria ler as partituras para o meu violão e eu não conseguia de jeito nenhum. Tentei métodos, tentei escola pré-vestibular, tentei escola técnica, tentei vários livros, vídeos e nada me ajudava, literalmente nada resolvia. Até que uma professora minha de violão, vendo que eu estava desenvolvendo no instrumento ali, mesmo capengando, porque eu não sabia ler partitura, falou assim, poxa, por que você não passa no vestibular? Eu expliquei para ela que eu não sabia ler partitura e ela me encaminhou para um professor de teoria musical. E esse professor, grande mestre, ele me ensinou o método da fluência. Então ali era a verdadeira oportunidade de eu sair de gaguejador da partitura para me tornar fluente e realmente aproveitar aqueles 10 mágicos benefícios que a partitura pode oferecer. E de fato, quando eu comecei a estudar com esse grande mestre, eu percebi que o método dele era totalmente diferente dos outros métodos que eu já tinha tentado. Era outra história, outro caminho, outra forma de pensar. E não foi por acaso que eu passei no vestibular. Só que teve um problema. Quando eu cheguei nas aulas de teoria musical, eu vi as pessoas usando os mesmos livros que nunca me destravaram, usando as mesmas teorias que nunca me destravaram, que sempre me fizeram um gago da pauta e nunca me permitiram evoluir nas partituras, evoluir na música. Porque a partitura é literalmente a porta de passagem para você ter grandes evoluções em relação às suas próprias habilidades. Então, assim, eu continuei estudando a parte técnica durante um certo tempo, mas porque eu não conseguia me adequar mais à questão da teoria musical dentro da faculdade, porque ensinavam aquelas coisas antiquadas, ultrapassadas, eu continuei estudando com aquele meu mestre e eu vou falar para vocês, para mim valeu a pena. Eu fiz muita coisa legal através daquele aprendizado das partituras, de tocar fora, tocar em teatros, né, tocar instrumentos diferentes, fazer coisas que eu me interessava, em aulas também poder escrever partitura para os alunos, ensinar partitura para os alunos.
E assim, eu vou dizer para vocês, não me arrependo em nada. E eu acredito que todo músico não se arrependeria também de fazer o mesmo processo, porque o que a gente quer é tocar, o que a gente quer é fazer a música acontecer. E, de fato, nessa luta, né, de se melhorar, eu consegui realmente me tornar um músico 10 vezes melhor do que eu poderia ser sem saber ler as partituras, ou melhor, sendo um gaguejador das partituras e não um fluente nas partituras. E de fato isso me ajudou muito. Essa imagem aqui, eu quero compartilhar esse momento com vocês para mostrar o poder que a partitura tem. Eu passei 3 anos afastado da música e fui convidado para um trabalho em Venice Beach, na Flórida, dos Estados Unidos. E não era um trabalho com música, né? Até porque eu também não estava tocando naquela época. Quando cheguei lá, o trabalho miou, não ia acontecer o trabalho. Eu já tinha casa que já estava alugada, já estava paga, eu já tinha viagem que já era por um certo tempo para poder adiantar, também tinha que pagar. E eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de resolver a minha situação por aqui. E eu tinha um violão, um acesso a um violão, peguei aquele violão e comecei a estudar um repertório. Como eu era fluente nas partituras, eu conseguia aprender repertório de forma rápida. Como eu era fluente nas partituras, o que não tinha escrito eu sabia tirar de ouvido e escrever. Como eu era fluente nas partituras, eu conseguia criar arranjos em cima de melodias de música brasileira. Como eu era fluente nas partituras, eu conseguia entender o que estava realmente por dentro de cada uma daquelas melodias para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, por conta da fluência nas partituras, eu consegui, em menos de um mês, ter um repertório e estar trabalhando nos restaurantes lá nos Estados Unidos. Isso fez toda a diferença para eu conseguir sobreviver naquela época. Então, naquele momento eu vi, cara, olha só como a partitura me ajudou, olha só como a partitura me levou para outro nível. Então eu era, de fato, não só uma pessoa que sabia ler partitura, mas eu era um músico muito melhor do que eu poderia ser sem elas. Eu também quero isso para você. Por isso que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu resolvi compartilhar esse conhecimento para que outras pessoas também pudessem se beneficiar dessa mesma habilidade. E só que é o seguinte, e quando eu comecei a ensinar, as pessoas aprendiam, mas tinha muita gente que ainda ficava para trás. E eu falei assim, cara, mas é o método que meu mestre ensinou, eu estou passando para as pessoas, por que elas não estão aprendendo? Não, eu quero que todo mundo aprenda. Então foi onde eu comecei a pesquisar, tentar encontrar o que fazia realmente as pessoas ficarem fluentes e preencher essas lacunas. Foi a hora de eu me aprofundar nessa metodologia. Então comecei a pesquisar a fundo coisas tanto de pedagogia quanto de neurolinguística e também em relação à leitura rítmica, às partituras, até que eu descobri o que estava por trás, que fazia realmente as pessoas ficarem fluentes. E uma vez que eu sabia o que era, eu podia medir. E tudo que a gente pode medir, a gente pode melhorar. Então eu caí para dentro, fui para cima e essa metodologia ficou ainda melhor. Tanto que aquele aluno que vocês viram, eu toquei com ele, né? Eu fiz o acompanhamento no violão. Em 7 dias ele já estava fluente nas partituras. Ele não estava lendo partitura, ele estava fluente nas partituras. Aqui nesse desafio, o que eu vou garantir para você? A fluência em 7 dias não vou garantir. Eu não garanto para ninguém a fluência em 7 dias. Eu ensino a fluência em 30 dias. Aprender em 7 dias é uma coisa especial de algumas pessoas que aplicam o método. Quer dizer, o método permite, mas nem todo mundo vai fazer. Em 30 dias é a média que as pessoas aplicam, conseguem ficar fluentes nas partituras. Você aqui está recebendo os primeiros passos. Você vai sair do 0 às 10 primeiras músicas lidas na partitura. Você ainda não vai ser um fluente, você ainda vai estar ali no ponto de gago da pauta, gaguejador da pauta, mas vai estar pronto para você continuar a sua caminhada para, na média de 30 dias, conseguir alcançar o teu primeiro nível de fluência, que foi o que o Glandean conseguiu em 7 dias, né? Por conta dessa metodologia ter sido melhorada. Porque antes do melhoramento da metodologia, ninguém tinha feito em 7 dias. Mas depois que eu melhorei, teve o caso dele, tiveram outros casos também que eu vou apresentar para vocês. Mas assim, a média são os 30 dias. Beleza. E aí, se você quer tocar numa orquestra, evoluir dentro da tua orquestra, você quer se profissionalizar ou então pegar melhores empregos dentro da música, né? Deixar de ser barrado no baile porque não sabe ler partitura em bailes que todo mundo tem que ler, né? No estúdio ou então naquele teatro. Pô, tem um aluno que perdeu o trabalho de 10 mil reais porque não sabia ler uma partitura em teatro.
não sabia ler partitura, pegou o trabalho, mas não conseguiu manter o job, né? Se você quer tocar na sua igreja e não fazer todo mundo ficar louco, desesperado, querendo sair de dentro da igreja porque você está tocando, você precisa também se tornar fluente nas partituras, né? Ler o seu inário, ser um músico CCB, ler uma música que você não conhece. Então, assim, tudo isso está em torno de você desenvolver a fluência nas partituras, se tornar um músico fluente, que vai te levar a ser um músico 10 vezes melhor do que você é. Então, hoje, eu tenho isso aqui como uma missão, a missão da fluência nas partituras. E a minha missão hoje é transformar você em um músico fluente, tá? Você em um músico fluente. E eu quero você nessa missão comigo. E para essa missão acontecer, a gente vai começar com o domínio dos fundamentos da partitura. Vamos lá, agora a gente vai aqui, ó, conhecer a pauta musical. Se você não conhece a fundo a pauta, imagino que você já viu alguma coisa parecida, né? Mas a gente vai agora ver de forma mais profunda. A gente tem linhas horizontais. Essas linhas horizontais são as linhas que formam a pauta musical. Então, a gente tem a primeira linha, segunda linha, terceira, quarta e quinta linha. Essas linhas são contadas de baixo para cima sempre. E a gente também tem os espaços que são criados entre essas linhas. Então, a gente tem o primeiro espaço, segundo, terceiro e quarto espaço. Além disso, a gente também tem barras verticais. Vamos olhar aqui, ó, você vai perceber, ó, tem uma barra vertical, outra barra vertical, outra barra vertical. Essas barras, elas delimitam os compassos. Então, entre uma barra e outra, a gente tem um compasso. Entre uma barra e outra, a gente tem outro compasso. Bom, basicamente isso. Linhas horizontais, que são contadas de baixo para cima, e espaços, né, que estão entre essas linhas, que também são contados de baixo para cima. Linha vertical são linhas que delimitam os compassos. Tem outros elementos aqui que você deve estar curioso, mas não é o momento. Vamos passando aqui na ordem que vai dar tudo certo. Outra coisa muito interessante são as linhas suplementares, superiores e inferiores. Além dessas linhas horizontais que a gente tem muito mais nota para cima, muito mais aguda e muito mais nota para baixo, que são notas mais graves. Inclusive, isso é uma informação interessante. Quanto mais para cima a gente está indo, mais agudo a gente está indo. E quanto mais para baixo a gente está indo, mais grave a gente está indo. Perfeito? E quando a gente tem linhas por cima da partitura, da pauta normal, a gente chama de linhas suplementares superiores. Quando a gente tem linhas para baixo da pauta, né, principal, a gente chama de linhas suplementares inferiores. Então, isso dá mais possibilidade de escritas de notas para um mesmo instrumento usando apenas uma pauta ali, né, de 5 linhas. E agora que a gente já conhece a pauta, a gente já sabe das linhas, a gente já sabe do compasso, a gente vai conhecer as notas musicais. Por exemplo, a gente tem aqui uma nota musical. A nota, ela não é tudo que está aqui não, tá? A nota, na verdade, ela é onde a cabeça da nota, que é essa bolinha, está. Porque, por exemplo, a gente tem aqui um traço. Esse traço representa o ritmo, é uma figura rítmica, né? O fato dela ser preta também representa uma noção rítmica, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Mas o fato dela estar dentro de um espaço, aí sim, ela toma proporção de nota. E as notas, elas podem estar nas linhas e nos espaços. Linhas, espaços, linha, espaço, linha, espaço. Não existe outra possibilidade de localização de uma nota. Perfeito? Vamos aqui. Sim, agora a gente vai falar sobre o nome das notas. Isso que é o interessante, que faz muita gente quebrar a cabeça. Por exemplo, vou pegar essa nota aqui e vou colocá-la no centro, todas essas 3 notas, para você ver. E aí você vai observar uma coisa. Essa aqui está escrito Si. Essa aqui está escrito Ré. Essa aqui está escrito Dó. Inclusive, para quem não sabe, a ordem do nome das notas é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Se você não sabe isso, você está muito cru. Eu preciso que você saiba isso e saiba no seu instrumento, tá bom? Senão vai ser difícil de te ajudar aqui nesse curso. Vamos lá. Por que essas notas estão no mesmo lugar da pauta e elas têm nomes diferentes? Por causa desse símbolo aqui que está do lado. Esse símbolo é chamado de clave. Então, de acordo com a clave, a gente tem um nome diferente para essas notas. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa clave. A gente tem Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Vendo que está aqui na ordem de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Olha, vou colocar aqui de novo, ó. Só para você ver que vai na ordem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Perfeito? E aí, aqui acontece a mesma coisa. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e vai. Para as linhas suplementares, superiores e inferiores. Aqui em Dó também, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Voltando. E aí, se a gente joga aqui, ó, terceiro espaço, em Sol, essa nota é chamada de Dó. Em Fá, essa nota é chamada de Mi. Em Dó, essa nota é chamada de Ré. Então, o que eu preciso que você entenda é que, de acordo com a clave, as notas vão ter nomes diferentes. E onde que a gente vai aprender essa relação das notas com a clave de forma mais profunda? Da clave de Sol na nossa segunda aula. Clave de Fá e clave de Dó vão ser as aulas gravadas que vão estar dentro da área VIP. Então, para você ter acesso à clave de Fá e clave de Dó, você já sabe o que tem que fazer, tem que se tornar VIP. E aí, a gente já sabe o que é a pauta, como que as notas ficam dispostas na pauta, que a gente tem uma clave que muda o nome das notas, que a gente vai estudar de forma mais profunda na próxima aula. E a gente também tem a relação do tempo e do compasso. A gente já falou um pouquinho sobre compasso, que é o que está entre as barras, mas agora a gente vai entender o conceito real de compasso em relação ao que a gente sente, não só em relação ao que se escreve. Primeira coisa que você tem que saber é o tempo musical. O tempo musical é aquela palma que a gente canta no parabéns. Parabéns pra você. Essa palma que a gente está batendo é o tempo musical. Às vezes, quando a gente está marcando um pé, quando a gente está escutando a música, isso é o tempo musical. E os tempos musicais, eles podem ser contados. Na verdade, podem não, eles são contados pelos músicos. Os músicos que leem partitura, eles sabem contar os tempos. Só que os tempos não são contados assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não é contado ao infinito. Ele é contado em grupos de 2, em grupos de 3 e em grupos de 4. Então aqui, que é o que a gente vai trabalhar durante o nosso curso, a gente vai contar em grupos de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inclusive, a gente pode fazer o trabalho aqui de bater junto. A gente vai marcar, você pode marcar com o pé. Eu vou fazer o estalo só para você poder ver e escutar. Então, vamos lá. Atenção, foi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, você acabou de contar comigo os compassos. É desse jeito que a gente conta os compassos, tá? Exatamente desse jeito, não tem nada complicado, complexo. Se tiver alguma coisa aqui que você olhou, você fala assim, não, cara, eu acho que eu não entendi. Você pode ter certeza. Você entendeu tudo que eu falei, é porque é tudo muito simples mesmo. Não tem nada complicado no estudo da partitura. Tem gente que complica, mas aqui não, a gente vai descomplicar. Aqui a partitura é descomplicada. Agora a gente vai falar sobre as figuras rítmicas. Vamos entender esse esquema das figuras rítmicas. Por exemplo, aqui a gente tem essa nota. Quando a gente tem uma nota pretinha com traço apenas, a gente está dizendo que essa nota ela tem que durar um tempo. Quando a gente tem uma bolinha branca com traço, essa nota tem que durar 2 tempos. Quando a gente tem uma bolinha branca sem traço nenhum, essa nota tem que durar 4 tempos. Então, digamos aqui, a gente vai falar tá. Não precisa falar o nome da nota, apesar de ter a clave aqui, não precisa falar o nome. A gente vai usar tá, apenas tá. Então, se eu quiser expressar o que está escrito aqui, vai ser assim, ó. Tá,
tá, tá, tá. Lembrando que cada estalo corresponde a um número. E como essas bolinhas estão exatamente nos números, né? Elas ficam em cima, de fato, do número, do tempo do estalo. Toda vez que eu bato o estalo, eu também canto tá, ó. Tá, 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 tá. Bem simples, muito simples mesmo. Experimenta fazer comigo, ó. Tá, 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 tá. Brincadeira de criança, né? E aí, quando a gente tem, por exemplo, essa notinha branca, ela vai durar duas, com traço, tá? E aí vai ser assim, ó. Tá. Acabou, durou duas. E agora a gente vai fazer essas duas aqui, ó. 1, 2, 3, foi. Tá, tá. Bem simples, né? E essa nota aqui dura 4. É só a gente marcar 4 tempos, ó. Tá. Acabou, marquei 4, deu tudo certo. Obviamente, a gente vai trabalhar as figuras rítmicas com mais propriedade, com mais profundidade na nossa aula número 3. Eu só queria dar um apanhado geral para você entender tudo que a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai conversar. Aqui foi praticamente um glossário geral do que a gente vai usar como as palavras que a gente vai usar durante o nosso curso. E pode ter certeza, se teve alguma coisa aqui que você achou muito simples ou não fez muito sentido, parece que você não entendeu, é porque você entendeu mesmo. É porque é simples, é fácil. Partitura é uma coisa descomplicada. Aqui a gente vai trabalhar, por isso que eu consigo te ajudar a sair do 0 às 10 primeiras músicas em uma semana, porque eu faço de uma forma que não tem complicação. Chega a ser até estranho, né? Você olha assim, cara, eu acho que eu não entendi, porque foi tão simples, foi tão óbvio o que ele falou. Assim, fez tanto sentido, mas não pode ser. Tinha que ser mais complexo isso, não. É exatamente isso aí que você está experimentando, é o que é. Então, vamos voltar aqui para o nosso esquema. E agora vamos ao ponto número 4. Deixa eu colocar a tela certa aqui. Pronto. Agora estou na tela certa. É o seguinte, na próxima aula eu vou te ensinar sobre clave de sol, clave de fá e clave de dó, as notas nas claves. E aí você precisa saber qual é a clave que você usa para o seu instrumento. Se você nunca tocou partitura, você não vai saber. Você tem um amigo que já lê partitura, só pergunta para ele toca o mesmo instrumento, qual é a clave que a gente usa? Tem um professor de instrumento, tem alguém na tua escola, só fazer a pergunta, é bem simples, a pessoa vai te falar. Aí não tiver ninguém para perguntar, você vai colocar aqui, ó, qual é a clave do violão? Pronto. Aí vai aqui, clave de sol. Qual é a clave do contrabaixo? Clave de fá. Aqui, ó, clave de fá. Qual é a clave da viola? Clave de dó. Beleza. E assim por diante. Pedro, eu procurei tudo, mas só que, vi várias informações diferentes, fiquei na dúvida. Então, você vai lá na área VIP, manda a mensagem para mim e explica qual foi a sua dúvida. Tá perfeito? Então é isso. Deixa eu mudar aqui a tela. E na próxima aula, você vai aprender como ler as notas. Olha só que coisa maravilhosa. Vai ser muito legal. A gente vai trabalhar a clave de sol. Se você não toca instrumento na clave de sol, aí você vai descobrir nessa pesquisa, você vai descobrir qual é a clave do seu instrumento e qual é a relação das notas. Aí você, descoberto isso, você vai saber, clave de sol não é para mim. Meu negócio é clave de fá. Então você vai pegar minha aula de clave de fá para a gente fazer o estudo da clave de fá ali, técnico mesmo, repetindo, para massificar, gravar na tua mente o reflexo ali das notas na pauta. Se você toca clave de sol, aí você vem para a minha aula de clave de sol. Se você toca clave de dó, é só você pegar a aula dentro da área VIP, que é a aula referente à clave de dó. Lembrando que na área VIP é que vão ficar essas aulas, tá? Nota na clave de fá e clave de dó, só dentro da área VIP. Ao vivo que eu vou fazer a clave de sol, que a maioria dos instrumentos usam clave de sol. Né? Muitos instrumentos usam clave de sol e clave de fá, mas a maioria que a gente tem hoje em dia aqui em contato, assim, dentro da nossa cultura, eles usam clave de sol. Por isso eu vou fazer a aula ao vivo de clave de sol e as outras eu deixei gravada. Além disso, a área VIP, né, onde vai estar a clave de fá e clave de dó, vai ter também gravação de todas as aulas do evento num só lugar para você poder assistir.
Aulas extras, além dessa da clave de Fá e da clave de Dó, PDF de todos os exercícios. Então, esse PDF que você está vendo aqui, que eu mostrei, tudo que eu mostrei aqui de ritmo, etc e tal, lá no programa, você pode ter acesso pela área VIP. Além disso, vai ter recorte das aulas, recorte dessa aula, recorte das outras aulas para você poder revisar. Um grupo VIP no WhatsApp para você tirar dúvidas direto comigo. Você fala assim, pô Pedro, aquela parte lá da linha suplementar eu não entendi direito. Essa parte aqui da clave, podia falar mais uma coisinha aqui para mim, ver se eu entendi certo. Então você pode chegar lá no grupo, tirar suas dúvidas comigo que eu vou responder, beleza? E você também tem direito, né, sendo VIP, a concorrer ao sorteio de uma aula grátis comigo. Você fazendo todas as atividades da semana e tocando as 10 músicas que eu vou propor durante essa semana, você vai participar de um sorteio. E quem ganhar esse sorteio vai ter uma aula grátis, perfeito? Onde eu vou te dar tudo, vou te colocar no eixo em uma aula. E vou te apontar o caminho para você ficar fluente nas partituras rápido. Então assim, recapitulando, gravação das aulas, aulas extras, PDF, recorte das aulas, tudo dentro do grupo VIP. Lembrando que tem a taxa de R$1 da Hotmart, mas o conteúdo em si é 100% gratuito. Bom, e hoje a gente trabalhou como funciona a partitura na prática. Eu peguei uma partitura, mostrei para você o que era a nota sem ritmo e depois eu fiz as notas com ritmo e você entendeu como que funciona a lógica da partitura. Aí eu te mostrei os benefícios da partitura no segundo momento da aula, falando sobre o músico 10x e todas as habilidades que a partitura pode trazer para você, e você identificou quais são as habilidades que você não tem e que gostaria de ter, e as habilidades que você tem que poderia intensificar a partir do domínio das partituras. Na terceira parte da aula, eu te mostrei toda a pauta musical, mostrei as linhas e os espaços. Eu fiz uma introdução às notas musicais, mostrando como que elas funcionam no pentagrama e também como que elas funcionam em relação ao nome, que está relacionado com a clave. Também introduzi o conceito de clave para você, né? Clave e o nome das notas. E também falamos sobre o compasso e o tempo musical. Fiz uma introdução às figuras rítmicas e trouxe um exercício para você, que é você pesquisar na internet e descobrir para o seu instrumento qual é a relação da nota na pauta com as notas do seu instrumento. E deixo vocês aqui com os depoimentos dos alunos, né, motivacionais que eu deixei, que a gente iniciou a aula, para você também aí completar, ficar motivado e realmente entender que a partitura é para qualquer pessoa e a gente está trabalhando com a metodologia que realmente vai fazer com que você aprenda de forma muito simples e muito fácil. Então, aquele abraço e nos vemos na próxima aula. Lembrando que é uma semana inteira de aula. Show! Beijo no coração de todo mundo, hein? Fala pessoal, meu nome é Lucas, tenho 41 anos, sou aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo. E eu tive o primeiro contato aí com a partitura faz uns 20 anos atrás. Só que aquela forma tradicional, né, de cálculo, divisão, vale meio, vale um tempo, vale um quarto, e eu acabei não me adaptando. Aí como eu já tocava algumas músicas de ouvido, né, tirava de ouvido, então às vezes eu pegava na aula a partitura para tocar, não conseguia ler, jogava a partitura pro canto e ia tocar de ouvido mesmo. Só que depois de um tempo eu acabei percebendo, né, a importância da partitura, principalmente para mim que tirava as músicas de ouvido, né, eu tinha muita dificuldade em gravar. Às vezes eu tinha que ficar repetindo o mesmo trecho, algum solo para poder memorizar e mesmo assim acabava esquecendo. Então eu comecei a pesquisar várias coisas, tentei de várias formas no YouTube, nas várias redes aí procurar alguma forma, e aí eu achei aí o professor Pedro, né, agora recentemente. Aí assistindo um vídeo dele na semana da fluência da partitura, aí foi a virada de chave quando ele deu um exemplo, né. Ele disse que a partitura é como uma outra língua qualquer. Ele deu um exemplo da língua portuguesa, né? Na língua portuguesa a gente aprende as letras, depois junta as sílabas e depois a gente forma as palavras. Então aí que foi a virada de chave. Pô, pra que eu ficar gaguejando, ler nota por nota, calculando o tempo, se eu posso aprender a palavra do ritmo, encaixar ela dentro do tempo do compasso? Aí foi onde eu consegui fazer a primeira leitura e agora eu tô assimilando no piano, né?
Pra não ser muito demagogia, cara, na primeira semana eu já comecei pegando umas partiturazinhas aqui e já comecei a desembolar, na primeira semana. Só que a aula de ritmo vem com Gramani, né, cara? O cara começou a mostrar aqueles Gramani, pra mim que não sabia ler, o cara vinha de bater na mão, bater na mesa. Eu falei, cara, por que todo mundo consegue ler? Você abre no YouTube lá, tá todo mundo lendo. E eu me frustrei várias vezes, cara. Eu já pensei em desistir do instrumento, de tocar meu instrumento, por causa da leitura. Cara, eu tava olhando ali, de ano 2000, cara, nas minhas coisas ali, pra você ver quanto tempo que eu venho me arrastando aí com a partitura. Então te desgasta muito. Às vezes você fica aí o dia inteiro, né? Às vezes minha esposa falava, cara, você tá o dia inteiro olhando esse papel aí, tentando às vezes formar uma frase ali na leitura, tentando subdividir até eu entender no final ali. Não lia. Era o meu sonho, rapaz, era o meu sonho ler. Igual agora aqui, né? Abri o frevo de lira aqui, né? E eu simplesmente peguei assim e falei, não, essa aqui eu consigo ler, e fui. Mas agora, eu lendo partitura, eu acredito que da agora pra frente, eu me dedicando igual eu tô, cara, eu vou dar um salto muito grande musicalmente falando, assim, que nessas 3 semanas, né, indo pra 4ª semana, eu já tô fazendo coisas que eu não fazia antes. Consegui já ter a leitura fluente em 20 dias. Meu problema maior era a partitura. Não conseguia ler partitura, tinha dificuldade, passava semanas. E, por exemplo, essa partitura aqui, ó, esse tema aqui, que tem semicolcheia, colcheia, com ligadura, pontuada, era meu terror. Passava semanas para ler isso aqui. Agora eu já consigo sair tocando logo de primeira, usando o instrumento e tendo a leitura fluente já. Consegui já ter a leitura fluente em 20 dias, tá? Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Pedro. Meu nome é Miriam Gomes, tenho 50 anos, faço canto técnico em São Paulo. Tinha muita dificuldade em ler partitura. Fiz este curso nas férias, agora estou fluente em partituras em menos de 30 dias. Sou percussionista, não sabia nem para onde ia a partitura, aquelas coisas complicadas. Por incrível que pareça, hoje eu consigo ler uma partitura à primeira vista. Eu leio com bastante fluência, não tenho mais dificuldades. 5 minutos, 10 minutos que eu pego uma partitura, eu já consigo fazer a leitura dela.